Olá, alunos do nono ano, bom dia, como vocês estão? Acredito que a próxima semana nós estaremos juntinhos, tá? Com a graça de Deus. Esta semana nós iremos organizar a escola, organizar as salas, fazer as adaptações necessárias que são exigidas dentro das nossas possibilidades para mantermos um ambiente seguro para que tudo dê certo, tá? E na graça de Deus, nós iremos sim concluir o nono ano juntinhos. E tenho certeza que o final vai ser super feliz e vitória para todos nós, porque Deus está no controle de tudo, certo? Eu sei que são adolescentes, alguns disciplinados, alguns indisciplinados, meio dispostos, indispostos, mas nós adultos, nós professores, nós pais, não podemos deixar de orientar a todos, dar conselho, né? Agora, claro, basta saber se cada um vai colocar em prática as orientações, os conselhos que vocês recebem dos pais, que isso é muito importante. Porque tenho certeza que nós, professores, os pais de vocês, só queremos o melhor para cada um. E vamos agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade que Ele nos concede de viver mais um dia. E vamos procurar fazer o que é melhor, procurar fazer o bem, certo? Então, sei que não é tão legal, disso nós temos consciência, tá? Mas como eu já falei para vocês num vídeo, para a gente aprender, muitas vezes não precisa ser colégio damas, não precisa ser colégio A, B, C, D. Muitas vezes precisa, ou melhor, nós que somos responsáveis para, vamos dizer assim, controlar e dirigir nosso cérebro. Eu que sou responsável. Quem manda em mim, no meu cérebro, sou eu. Quem manda no cérebro de vocês são vocês. Condicione eles. Condicione seu cérebro para estudar, que vocês aprendem, tá? Vamos lá? Então, na aula passada vocês viram figuras de pensamento, figuras de linguagem, que é super importante. Cai em Enem, tá? Cai, como eu falei para vocês, cai em concurso. Então, esses conteúdos, muitas vezes perguntam para que estudar isso em português? Mas, infelizmente, faz parte da vida, faz parte do currículo, faz parte da grade curricular, faz parte das habilidades de competências da língua portuguesa e nós temos que estudar, certo? E o que nós vamos ver hoje também cai muito em prova de Enem, certo? Vocês que irão fazer, talvez, o teste no agrícola, também vai ajudar bastante, tá? Então, o que é que nós iremos estudar hoje? Orações subordinadas adverbiais, que está lá na página 97. Não corram logo para responder as atividades, não. Prestem atenção. Primeiro, vocês têm que saber o que é advérbio. Lembra do que é advérbio? Primeiro, vocês têm que saber o que é uma locução adverbial, o que é um adjunto adverbial, para poder compreender as orações subordinadas adverbiais, que no caso vai ser o primeiro momento, que talvez, com a graça de Deus, daqui para frente a gente esteja juntinhos, tá? Ah, eu quero ver. Então, aguarde aí que nós, antes de irmos para o livro, para as orientações do livro, nós iremos revisar. Então, lembra que no início do ano eu entreguei para vocês uma apostila com as 10 classes de palavras gramaticais? Advérbio está lá, certo? Então, o que são advérbios? Vamos recordar. São palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio, tá? São flexionados em grau, comparativo e superlativo. E são divididos em advérbio de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida, ok?
Os advérbios, né? Como eu já falei para vocês, tem toda essa classificação. Então, de acordo com as circunstâncias que os advérbios exprimem nas frases, eles podem ser de modo, bem, mal, tá? Melhor, pior, devagar, certo? Cuidadosamente, calmamente, tristemente. Fui bem na prova. Fui bem. Fui é o verbo ir. Bem é o advérbio. Advérbio de quê? De modo. Fui mal na prova. Qual advérbio? Mal. Advérbio de modo. Tá certo? E existe o advérbio de intensidade. Intensidade já diz pouco, muito, bastante, quase, tanto. Comeu demasiado aquele almoço. Comeu é o verbo. Demasiado é o advérbio. Advérbio de intensidade. Comeu. Comeu é o verbo. Comeu naquele almoço. Aí veio o advérbio demasiado para modificar o sentido do verbo. Então, já passa a ser um advérbio de intensidade. Tá ok? Vamos para mais. Então, advérbio de lugar. Ali, aqui, cá, diante, abaixo, embaixo. Minha casa é ali. Minha casa é o verbo ser, tá? Ali, o advérbio. Então, repetindo, o advérbio tem a função de modificar o sentido do verbo. E, de acordo com as circunstâncias, tem as suas classificações. Advérbio de tempo, afinal, logo, amanhã, depois, enfim. Ontem estivemos numa reunião de trabalho. Ontem estivemos numa reunião de trabalho. Ontem. Estivemos é o verbo. Também pode vir antes. Ele modifica o sentido do verbo. Porque eu poderia dizer assim, estivemos numa reunião de trabalho. Mas aí veio o advérbio para dizer que foi ontem. Tá ok? Sempre estamos juntos. Sempre estamos juntos. Olha aí. Ok? Vamos para mais. Advérbio de negação. Já diz a palavra negação. Não, nem, tampouco, mais, nunca, jamais. Exemplo. Jamais reatarei meu namoro com ele. Jamais. É um advérbio de negação. Não saiu de casa naquela tarde. Não saiu de casa naquela tarde. Já é um advérbio de quê? Negação. Não, tá? Advérbio de afirmação. Já diz a palavra afirmar, né? Sim, deveras, realmente, certo. Certamente passaremos nesse domingo. Certamente é um advérbio, tá? Passaremos é um verbo. Veja que tem sempre que vir juntinho de um verbo, ok? Ou antes ou depois. E advérbio de duvidar. Duvidar, estou em dúvida. Provavelmente irei ao banco. Provavelmente. Veja que é um advérbio de dúvida. Tá certo? Vamos para mais exemplos. Então, vimos aí a classificação dos advérbios. Então, vocês viram a classificação dos advérbios, que a função do advérbio é isso aí, modificar o sentido de um verbo, né? De um adjetivo ou de um próprio advérbio. Agora vocês viram as classificações de tempo, intensidade, de modo, de lugar, dúvida, afirmação, negação. Agora vamos para adjunto adverbial. Por que tem que escutar, tem que ouvir? Para poder entender as orações subordinadas, adverbiais, certo? Então, adjunto adverbial é o termo da oração que possui advérbio, indica uma circunstância expressa pelo verbo ou intensifica o sentido dele, de um adjetivo ou de um advérbio. Parecido, né?
Mas onde é que há a diferença? Vamos lá. Adjunto adverbial de dúvida. Talvez o nosso filho chegue hoje de viagem. Provavelmente os problemas serão solucionados este ano. Então, a função do adjunto adverbial, tá? Ele possui, dentro da oração, o valor de advérbio. Adjunto. A palavra adjunto já quer dizer o quê? Que andam juntos, ok? Quando a gente lê assim, provavelmente os problemas serão solucionados este ano. Provavelmente está dando a circunstância ao verbo serão, o verbo ser, ok? Adjunto adverbial de intensidade. Ela está bastante ansiosa para o seu casamento. Ela está bastante. O bastante é um adjunto adverbial que está dando circunstância ao verbo estar ou ao adjetivo ansiosa, está bastante ansiosa, que poderia ter dito apenas simplesmente isso. Ela está ansiosa para o seu casamento. Mas aí veio a palavra bastante, veio o verbo, advérbio e o adjetivo, para dar circunstância ao adjetivo, no caso ansiosa, nessa oração. Os arquivos foram muito bem organizados. Eu poderia ter falado dessa forma. Os arquivos foram organizados. Mas veio muito o advérbio, tá? Junto de um adjetivo. Muito bem. Esse bem é um adjetivo. Aí veio um advérbio, veio um adjetivo. Formou uma locução. Desculpa, um adjunto adverbial. Certo? Vamos para o próximo. Adjunto adverbial de instrumento. Aquela professora prefere corrigir as provas com caneta de tinta preta. Ó, a caneta é o instrumento, tá? De tinta preta é o adjetivo, tá? Então, houve aí o quê? Um adjunto adverbial com caneta. É um adjunto adverbial de instrumento, certo? Ele construiu a tenda com bambus. Qual é o adjunto adverbial de instrumento aí? Com bambus, é o instrumento. Adjunto adverbial de meio. Fomos de ônibus para acompanharmos o fórum das letras em Ouro Preto. Ó. Qual é o adjunto adverbial de meio? Qual foi o meio que foi utilizado? De ônibus, certo? Adjunto adverbial de causa. Não irei à faculdade hoje porque estou com forte dor de cabeça. Então, qual é a causa de não ir à faculdade? Forte dor de cabeça. Eu me atrasei para o trabalho por causa do acidente que interditou a rodovia. Qual é a causa? O acidente que interditou é um adjunto adverbial de causa. Adjunto adverbial de companhia. Fui ao supermercado com meus pais. Qual é a companhia? Com meus pais. Eu fui com os meus pais, tá? Adjunto adverbial de finalidade. No fim de semana, ele foi à cidade de Congonhas para rever os amigos de infância. Ele teve uma finalidade. A finalidade foi de ver os amigos de infância. Adjunto adverbial de negação ou de afirmação. Né? De modo algum, ele será demitido do escritório de contabilidade. Ou seja, negação ou afirmação. Realmente, os documentos não se encontram aqui. Então, adjunto adverbial de negação. Veja lá. De modo algum. É um advérbio que vem junto de uma afirmação, que ele não será demitido do escritório de contabilidade, certo? Adjunto adverbial de tempo. Aquele jovem trabalhou na oficina durante 3 anos. Ó, qual é o adjunto adverbial? 3 anos. Às 19 horas haverá festa junina na quadra da escola. Qual é o adjunto adverbial? Às 19 horas. Ok? Então, agora vocês irão para o livro de vocês. Peguem o livro
Irei jogar a página do livro de vocês aqui, tá? E vocês irão acompanhar a leitura e as orientações que eu irei dar de acordo com o que está aqui, certo? Esse primeiro momento foi para vocês revisarem o que é um advérbio, o que é uma locução. Só quero falar de locução. O que é um adjunto adverbial, tá? Que é advérbio, que é um adjunto adverbial, para a gente compreender as orações subordinadas adverbiais. Ok? Vamos lá? Pegue um livro. Então, na página 97, vamos acompanhar. Quem está sem livro, preste atenção, puxa a imagem aqui, tá bom? Como é que fala? Printa aí a foto, guarda direitinho para ler com mais cuidado, então volta ao vídeo. Você já estudou as estruturas das orações subordinadas adjetivas e substantivas, lembram que já estudamos? Agora é a vez de conhecer as orações subordinadas adverbiais e sua importância na cadeia comunicativa. A partir do que pressupomos da intenção do locutor. Desse modo, ele pode, por exemplo, pretender estabelecer uma relação de causa e consequência entre fatos. Uma comparação entre fatos e pessoas apontar quais as condições para o fato ocorrer. Ao expressar essas possibilidades discursivas entre as orações, o emissor certamente precisará fazer uma das chamadas orações adverbiais, tá? Aí tem um lembrete aí para vocês. Adjuntos adverbiais são termos da oração que geralmente modificação expressa pelo verbo, indicando circunstâncias e valores semânticos. Justamente quando eu falei que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo e de um próprio advérbio. Pode modificar um adjetivo ou um próprio advérbio. São expressos por advérbios ou locuções adverbiais. Leiam aí os itens que seguem. Os maracatus se apresentarão à noite. Muitas crianças trabalham por necessidade. Vamos analisar? Então, aí vem aí uma atividade para vocês responderem, certo? Em relação aos itens da página anterior, responda. Quem se apresentará? Quem trabalha? Vamos ler novamente as orações. Os maracatus se apresentarão à noite. 2. Muitas crianças trabalham por necessidade. Qual é a pergunta que tem aí no primeiro? Quem se apresentará? Quem vai se apresentar? É Tia Fal? São vocês? Quem é? De acordo com as orações que nós lemos. Quem vai trabalhar? De acordo com as orações que lemos. Sou eu? É você? Leiam as orações novamente e respondam aí. Letra B. Ou seja, na oração 1, os maracatus se apresentarão à noite. Quando a ação verbal ocorrerá? Que valor semântico sua resposta expressa? É à noite, de dia, que horas? Pela manhã, a professora Fátima está gravando aula para os alunos do 9º ano. Então, qual é a ação verbal? O tempo que ocorreu, tá? Advérbio de tempo, estou realizando de manhã. E nessa oração 1, quando a ação verbal ocorrerá, ou seja, quando os maracatus irão se apresentar. Quando é que essa apresentação irá acontecer? Tá? Qual é o advérbio? Letra C. Por que muitas crianças trabalham? Que valor semântico sua resposta indica? Valor semântico é as circunstâncias verbais. De modo, de tempo, de lugar, de quê? Tá? Porque muitas crianças trabalham por necessidade. Por que muitas crianças trabalham? Porque querem? Porque necessitam? Que valor semântico sua resposta indica? É uma causa, uma consequência, uma dúvida, é um modo? Letra D. As expressões à noite e por necessidade exercem a função sintática em relação à ação expressa pelos seus respectivos verbos.
as expressões à noite e por necessidade que nós vimos nas duas orações, tá? Exercem que função sintática em relação à ação expressa pelos seus respectivos verbos. É uma locução adverbial, é um advérbio, um adjunto. Lembrando que advérbio é semântico, tá? É uma função semântica, tá? E função sintática já é um adjunto, nesse caso, adjunto adverbial, ok? Vamos para continuidade na página 98, certo? Atente para a análise que se segue, considerando os itens anteriores e outras possibilidades de reescrita dos termos destacados neles. Analisando ainda aquelas duas orações. Oração 1. Os maracatus se apresentarão à noite. Adjunto adverbial em forma de termo, expressando ideia de tempo. À noite é ideia de tempo. Os maracatus se apresentarão quando anoitecer. Adjunto adverbial em forma de oração, expressão ideia de tempo. Vamos analisando novamente a oração 2. Muitas crianças trabalham por necessidade. Adjunto adverbial em forma de tempo, expressando ideia de causa. Muitas crianças trabalham porque necessitam. Adjunto adverbial em forma de oração, expressando ideia de causa. Você deve ter notado que na reescrita dos itens 1 e 2, houve uma espécie de ampliação, de forma como os adjuntos adverbiais à noite e por necessidade até então apresentavam-se num período. Essa nova ampliação revela que os adjuntos adverbiais à noite e por necessidade transformaram-se em orações subordinadas. As orações são introduzidas por conectivos conjuncionais quando e por quê. As formas verbais se apresentarão e trabalham sofreram modificações ao serem delimitadas pelos valores semânticos de tempo e de causa, respectivamente. A partir do que foi apresentado acima, pode-se afirmar que as orações subordinadas adverbiais são orações que funcionam como adjunto adverbial da forma verbal presente na oração principal, expressando determinados valores semânticos, circunstâncias, em função da intenção discursiva de quem produz a mensagem. Vamos lá, vamos entender melhor aqui. Calma. No quadro abaixo, tá? Estão listadas as circunstâncias ou os valores semânticos expressos pelas orações subordinadas adverbiais. A seguir, teremos de cada uma em particular, ou seja, nós vamos ver orações subordinadas adverbiais de causa, concessão, conformidade, finalidade, tempo, comparação, condição, consequência e proporção, ok? O que foi que nós vimos até aí? Então, as orações subordinadas adverbiais, tá? Elas são orações que funcionam como adjunto adverbial e vem sempre com os conectivos quando e por quê, né? Observem aí, ó. Muitas crianças trabalham por quê, tá? Vem sempre com esses conectivos, ok? Vamos lá. Oração subordinada adverbial causal. Vamos entender essa daí? No quadro aí no livro de vocês está bem explicado. Expressa a causa ou aquilo que origina o fato da oração principal. Quais são os conectivos? Porque, já que, visto que, uma vez que, como, anteposto à principal. Proposta a oração principal pode, opcionalmente, ser separada por vírgula,
quando vem anteposta à principal ou nela intercalada. O uso da vírgula é obrigatório. Vamos ver mais exemplos de orações subordinada adverbial causal. Então, quando é que uma oração ela é subordinada adverbial causal, né? Indica a causal, as orações subordinadas adverbiais causais, né, indicam a causa da ação expressa na oração principal, né? Vamos lá. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. A cidade foi alagada. Aí vem um porquê, vem um conectivo porquê, porque o rio transbordou. Então, aí é uma oração subordinada adverbial. Por que uma oração subordinada adverbial? Porque a oração ela é subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal. Qual é a oração principal aí? A cidade foi alagada. Alagada, né? Questão do advérbio. E a causa é porque o rio transbordou. Aí veio o porquê, o conectivo. Tá certo? Vamos agora para a atividade na página 100. Vamos lá, continuando. Leia o texto abaixo. Muitos acidentes ocorrem no trânsito porque a lei dos maus motoristas é a imprudência. Os acidentes de trânsito são motivados por qual razão, segundo o texto? Muito simples, né, de encontrar. Vamos ler novamente. Muitos acidentes ocorrem no trânsito porque a lei dos maus motoristas é a imprudência. Qual é a pergunta aí para responder no primeiro? Os acidentes de trânsito são motivados por qual razão, segundo o texto? Não é por minha causa, é? O segundo, da página 100. Que oração expressa a razão da ocorrência de muitos acidentes de trânsito? Classifique-a quanto ao seu aspecto sintático e semântico, tá? Você vai retirar da oração e transcrever aqui, né? Porque a lei dos maus motoristas é a imprudência. E que tipo de oração é essa? Ela é oração subordinada adverbial que nós estamos estudando. Terceiro, transcreva o conectivo que estabelece a razão indicada por você. Qual é o conectivo que está ligando a oração principal à oração adverbial? Certo? Vamos para o quarto. Então, a palavra lei foi empregada em sentido denotativo ou conotativo? Explique. Lembram que denotativo é sentido real e conotativo sentido figurado, certo? Então, vocês acham que essa palavra lei aí foi utilizada em que sentido? Quinto, a imagem do velocímetro alcançando mais de 180 km por hora é apenas ilustrativa no contexto da mensagem. Concorde ou discorde da afirmação, justificando a sua resposta, né? Se vocês discordarem. Né? A imagem estabelece uma relação com o conteúdo verbal. Né? A imagem aqui do relógio está se referindo ao conteúdo, à linguagem verbal, que muitos acidentes ocorrem quando a gente vai viajar. Né? Não tem sempre nas estradas o relógio marcando a velocidade do motorista, tá? Confirmando que os maus motoristas, né, por exagerarem na velocidade, comportam-se como imprudentes e desse modo termina causando acidente. Então, eu acredito que esse relógio aí, ele não está simplesmente ilustrando o texto, simplesmente servindo como uma imagem. Tem sim uma ligação. Faz sentido, né? Vamos agora para a página 101.
Página 101. Oração subordinada adverbial comparativa. Ó, comparativa. O nome já ajuda. Comparando. Vamos lá? Revela o segundo elemento da comparação em termos de igualdade, de inferioridade ou superioridade. Quais são os conectivos? Os conectivos, as palavrinhas que ligam a oração principal com a outra. Como, assim como, qual, que, quanto, tal, qual, mais que, menos que, tanto, quanto, quem, tá? E as orações subordinada adverbial comparativa, o que é que diz? Tá descarregando o celular, tá? Vou dar uma paradinha. Comparativa, né? São aquelas que expressam uma comparação com o termo da oração principal, como eu já falei, como tá aí no livro de vocês. As conjunções comparativas são com esses conectivos que tem aí no livro de vocês, tá bom? E, por exemplo, mais um exemplo. Ele tem estudado como um obstinado, ou seja, tem estudado bastante. Então, ele tem estudado, olha aí o conectivo, ó, como, aí vem depois a oração subordinada adverbial, tá? Que é comparativo, está comparando o estudo com obstinado. Tá certo? Vamos lá? Cuide da natureza, como se cuida de um bebê. As formas verbais do verbo cuidar se encontram em que modo, respectivamente? Cuide da natureza, como se cuida de um bebê. Dando uma ordem, né? Está afirmando, não é isso? É um imperativo afirmativo, indicativo, o verbo, tá certo? A primeira ocorrência do verbo cuidar expressa quanto ao modo. Que valor semântico? Qual é o valor semântico que tem esse verbo cuidar? Aí está fazendo o quê? Isso aí, um pedido, né? Transcreva o conectivo indicado, transcreva o conectivo indicando o valor semântico que ele atribui entre as ideias presentes nas duas orações, tá? Qual o conectivo que está presente? E qual é o valor semântico? Qual que nós estamos estudando agora no momento? O que é que está acontecendo aí? Quarto. Classifique a oração introduzida pelo conectivo. Que oração subordinada adverbial é essa? Quinto, que elementos linguísticos representam o foco da comparação? Quais são os elementos? Cuida da natureza, como se cuida de um bebê. Quais são os elementos que foram utilizados aí, né, para representar o foco da comparação? Uma flor? Um bebê? A natureza? O bebê? Respondam e vamos para a página 102. Agora, bom, eu iria adiantar a página 102, mas vou parar por aqui hoje, tá certo? Espero que respondam, tá? Só vimos a oração subordinada adverbial causal e vimos a comparativa. Vimos apenas duas. E vamos torcer para que a próxima segunda-feira abraçar a gente não vai poder, né? Mas pelo menos a gente vai olhar nos olhos de vocês. Ficar mais juntinhos, tá? Boas atividades. Deus abençoe a cada um. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a